Olá, meu nome é Luiz Henrique, estou aqui no Summit patrocinado pela Cleartech e vamos conversar agora com uma das integrantes da equipe Cleartech, que é a Araceli Sena. Ela é especialista em saneamento de dados, implementação e sustentação de sistemas integrados, além de atuar no gerenciamento de projetos críticos. Tem uma ampla experiência em tecnologia da informação, processos empresariais e regulatórios. Muito obrigado, Araceli. Além do painel, agora está participando de uma conversa individual conosco aqui. Obrigada, é um prazer participar. Que bom. Araceli, mudanças na forma de você emitir a nota fiscal de comunicação. O que é essa nova determinação da Cefaz sobre esse aspecto para a emissão das notas fiscais de comunicação? A Cefaz divulgou mais ou menos em 2022 essa alteração na legislação em que a nota fiscal ela passa a ser eletrônica e validada em tempo real nos órgãos da Cefaz. Isso faz com que todo o processo das empresas ele deixe de acontecer de maneira offline, em que a nota fiscal no modelo 21 e 22 ela era emitida e depois transmitida para o governo. Então, no modelo de nota 62, que é a NFCom, essa transmissão ela acontece em tempo real. Então, no momento do faturamento, é emitida a nota fiscal, esse documento de nota fiscal é enviado para a Cefaz e validado para a Cefaz. Essa validação retorna uma rejeição ou uma autorização. Essa é a principal mudança nesse processo. Isso tende a quê? Qual é a tendência disso? A principal tendência para a mudança de uma nota fiscal modelo 21 e 22 para o 62, eu acredito ser o preparatório para a reforma tributária, porque com o modelo 62, a Cefaz já recebe previamente os dados de emissão de nota fiscal e consegue confrontar esses dados com as obrigações legais que são transmitidas dentro do cronograma. No mês subsequente, 2 meses depois, então ela consegue fazer esse confronto de informações em relação à nota que foi emitida como produto do faturamento e as obrigações legais que são entregues dentro do seu ciclo. E isso vai impactar de alguma forma, essas novas regras fiscais, vai impactar de alguma forma nas questões operacionais e financeiras das empresas? Com certeza. Com certeza isso traz um impacto bem grande do ponto de vista operacional. O primeiro impacto operacional é que existe uma transição sistêmica. É necessário que os sistemas de faturamento e emissão de nota fiscal, eles passem a emitir as notas dentro de padrões de arquivos XML e DUF, que são padrões que não eram utilizados dentro da nota fiscal modelo 21 e 22. Esse modelo, ele é padronizado a nível nacional, então, nas notas atuais, existe um layout de nota fiscal, muitas vezes por estado, por município, então ele traz essa mudança e tem esse reflexo operacional de adequação dos sistemas. Além da adequação dos sistemas, existe todo o preparo do processo operacional, porque vai ser necessário percorrer dentro do ciclo de faturamento todos os âmbitos dessa nota fiscal para garantir que a gente não tenha rejeições mediante a Cefaz. Isso permeia dados cadastrais, dados operacionais e, claro, que todo esse processo ele acaba tendo um reflexo financeiro muito grande. Isso exige que as operadoras tenham dentro do seu fluxo de caixa, dentro do seu forecast, né, de um ano ou de 2 ou até de 5 anos, reserva financeira para atender todas essas mudanças. E como a Cleartech se preparou, está preparada para ajudar as empresas no setor nessa mudança? O principal ponto de congruência desse processo é o saneamento de dados, porque ele é a base. A base para uma emissão correta da nota fiscal eletrônica é o saneamento de dados. Esse saneamento, ele percorre vertentes cadastrais, então, se ele tem o domicílio fiscal preenchido corretamente, se o CPF ou o CNPJ está preenchido corretamente, se a parte de dados que são exigidos pela NFCom. Então, na NFCom, foi disponibilizado o MOC, que é o Manual de Orientação do Contribuinte,
Esse MOC, ele tem diversas regras estabelecidas, mas além desse MOC, periodicamente a Cefaz libera algumas NTs, que são as notas técnicas. Essas notas técnicas, elas permeiam a obrigatoriedade dos campos que estarão no XML. E esses campos, eles estão muito voltados ao saneamento de dados. A Cleartech, pensando nessa jornada que é bem dolorosa para o cliente e em contribuição com esse setor, desenvolveu uma solução para que esse saneamento de dados possa ser feito em duas etapas. A primeira etapa, que é o recomendado, que é a etapa em que é necessário fazer uma higienização de toda a base de dados. Isso faz com que tenha uma redução da incidência de erros que geram rejeições. E uma segunda etapa, que é durante o ciclo de faturamento. O ciclo de faturamento, ele é um processo bem delicado dentro das operadoras e provedores, porque no momento do ciclo de faturamento, todos os dados, eles são inseridos dentro do sistema. Esses dados, eles vão ser apurados dentro dos sistemas de medição quando ocorrer. Esses dados, eles vão para o preenchimento de um processo operacional sistêmico que gera um documento de XML que é transmitido para a Cefaz e a Cefaz retorna. Se existir algum dado inconsistente, e tem um ponto bem interessante nisso, porque a Cefaz, ela retorna a primeira rejeição. Então, vamos supor que dentro de um documento enviado, a primeira rejeição é de domicílio fiscal. Esse domicílio fiscal, ele está inexistente ou está inconsistente. O domicílio fiscal, ele é regulamentado pela tabela do IBGE. Então, ele é o CEP dentro de um parâmetro da tabela do IBGE. Se esse domicílio fiscal estiver incorreto, a Cefaz devolve essa rejeição. Não quer dizer que a nota vai ser aprovada com a correção do domicílio fiscal. A gente pode corrigir o domicílio fiscal, enviar novamente a nota para a Cefaz e ela devolver uma rejeição, por exemplo, de que a base de cálculo do ICMS não confere com o valor total dos itens da nota. Isso é uma rejeição bem comum. E ela devolve essa segunda rejeição. E assim sucessivamente. Então, isso pode gerar um looping. Esse é um dos principais impactos. Fazendo um saneamento prévio dessa base e submetendo esse ciclo de faturamento ou de pré-faturamento à ferramenta desenvolvida da Cleartech, é possível mitigar esse impacto. Porque a ferramenta da Cleartech, ela faz um saneamento prévio, uma validação e um diagnóstico desses dados. Aqueles que estão inconsistentes, a ferramenta realiza a correção e devolve para o ciclo de faturamento. Então, quando o ciclo de faturamento efetivo ocorrer, esses dados já estão tratados, já estão corrigidos. Tem um ponto que é muito importante nesse processo, que é a correção desses dados na origem. Por que é necessário corrigir os dados na origem? Porque as obrigações legais, elas partem da informação da origem. Então, o processo de corrigir esse dado no momento do faturamento, por exemplo, eu emito um faturamento, ocorreu um erro de domicílio fiscal e eu corrijo esse dado no documento de faturamento e não corrijo esse dado no cadastro do cliente, quando for processada a obrigação legal, ele vai buscar dados do cadastro. Então, ele vai estar com uma inconsistência, uma divergência, que vai gerar uma demanda de ajuste, de análise para o time operacional da provedora, seja ele um time fiscal ou um time de processo mesmo dentro da operação de billing. Eu vou pegar essa palavra que você usou, esse looping, né, que vai e volta até corrigir. E isso, então, está conectado com o problema financeiro. Porque enquanto eu estou nesse looping vai e volta, eu não estou faturando daquele cliente final. Exatamente. O faturamento, ele só é efetivado, né, o reconhecimento de receita, ele só é efetivado a partir da emissão da nota fiscal. Então, o processo fica parado. Se não é tratado de maneira prévia, a nossa recomendação é no mínimo 48 horas, e se for mais tempo, melhor ainda, dependendo das inconsistências, é possível garantir que esse dado vai estar correto para que quando ocorra o ciclo de faturamento, esse dado esteja consistente. Porque o ciclo de faturamento dentro do universo de telecom, ele já tem datas pré-definidas, né? Então, por exemplo, a gente recebe a nossa conta de celular que tem o vencimento sempre no dia 10, ou o provedor de internet que tem vencimento sempre no dia 20. Isso é devido ao ciclo de faturamento. Então, se é impactado esse ciclo de faturamento, ele vai encavalando os próximos ciclos. Quando muda, por exemplo, eu tenho um ciclo
ciclo de faturamento dia 25 de cada mês. E eu vou entrar no próximo mês, ou seja, eu não consegui fazer essa correção de dado durante 5 ou 6 dias e entrei no mês subsequente. Existem algumas regras específicas desse universo da telecom em relação a agrupar duas faturas dentro do mesmo mês. Então, é necessário ter bastante cuidado e observar o ciclo de faturamento. Então vai ter que passar também por um sistema de recadastro daquele cliente final, em alguns casos. Isso é o processo de saneamento de dados, a higienização prévia. Então, dentro da solução da Cleartech, a gente tem uma base instalada que tem dados bastante sólidos e consistentes. A gente faz consulta desses dados nos órgãos governamentais disponíveis, Sintegra, Cefaz, diversos órgãos que trazem o dado correto para que a gente faça essa limpeza e higienização de dados. E me diz uma coisa, a gente falou da estrutura física, né, de sistemas, mas eu queria falar um ponto agora importante, que é o treinamento e capacitação. Né? Como é que a Cleartech está trabalhando isso? Como é que ela vai chegar com essa informação para o cliente para operar? Um dos principais desafios de todas as organizações, quando a gente faz uma transição de um modelo de nota fiscal para outro, é desenvolver a habilidade analítica dos seus recursos. Por quê? As rejeições da nota fiscal eletrônica, ela exige uma análise desse time interno. Então, muitas vezes, o time operacionaliza o faturamento, mas ele não está familiarizado com essa análise 360 graus. Porque a rejeição, ela pode ser por uma base de cálculo, que envolve o processo de billing. Ela pode ser por um dado de domicílio fiscal, que envolve o cadastro. Então, toda essa dinâmica de uma análise 360 graus, ela exige um treinamento desse time que executa esse processo. Quando a gente utiliza uma ferramenta que está otimizada com inteligência artificial e traz recursos para responder a essa rejeição, a gente diminui esse impacto de necessidade de time analítico dentro da operação. Bom, Araceli, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui. A sua disponibilidade de estar conosco aqui nessa conversa individual e falar sobre as melhorias e as sugestões da Cleartech. Obrigada, agradeço a todos. Obrigado.